Glória a Deus, boa noite, seja bem-vindo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai esteja com você nessa noite, a mente fortalecendo, te dando graça, preparando o seu coração agora, que o Espírito Santo possa estar ministrando o seu coração, para que você possa receber a palavra e você saia desse momento aqui mais fortalecida em nome de Jesus, amém? Você que vai chegando aí, vai colocando o seu nome, para eu saber que você está aqui comigo. Coloca também seu pedido de oração, se você quiser que a gente esteja orando por você durante a semana. De qualquer forma, nós vamos orar juntos. Daqui a pouquinho nós vamos louvar o Senhor, vamos voltar orando. E eu quero que você aí, aonde estiver, se for possível, levante a sua voz e esteja em oração, amém? Clamando pelas pessoas por quem você tem aí na sua listinha, pelos seus alvos, porque a mão de Deus está estendida sobre nós. Quando nós estamos juntos, reunidos, em concordância, o Espírito de Deus está se movendo sobre nós. Amém? Tem milagres para acontecer essa noite, tem milagres para acontecer esse restante de semana e nossa oração é primordial para isso, nossa fé, nossa constância, não desistirmos de clamar, de orar. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quero te convidar para adorar o Senhor comigo aqui por alguns minutos e depois nós voltamos orando e você já vai se preparando aí. Glória a Jesus. Você é vitorioso, amém? O nosso Deus é vitorioso e nós temos vitória no Senhor. As nossas armas não são armas carnais, mas elas são poderosas em Deus, no Espírito Santo do Senhor, amém? Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare comigo que Ele é vitorioso, amém? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá te impedir. Aleluia. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, amém? Cadeias vão se romper. Cadeias vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Ele é nosso Deus inabalável, amém? Aleluia. Aleluia. O trono do Senhor não tem fim. Oh, Ele reina para sempre e as suas mãos estão estendidas sobre nós. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és,
poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso. Declare que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão. Ele é poderoso, Ele é grandioso. Que o céu venha na sua vida, que o céu venha na sua casa, que o céu venha sobre você nesta noite. E nós adoramos ao Senhor, que é todo poderoso, que reina sobre nós. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos reinam, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Comece a declarar, querido, o nome do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai, nesta noite nós te adoramos, Senhor. Declaramos a tua grandeza, declaramos a nossa confiança em ti. Somos gratos a ti porque o Senhor nos amou sobremaneira e é por tua causa que nós estamos aqui, Senhor. É por tua causa, Senhor, que nós não nos cansamos de declarar a tua grandeza, o teu poder. Obrigada por compartilhar conosco do teu amor, do teu Espírito Santo que nos renova nesta noite, Senhor. Oh, Espírito Santo, entra em cada lar, visita cada família, visita nesse momento cada família. Oh, ouve cada oração que é feita neste momento, cada nome que é colocado diante do Senhor. Eu lembro a ti, Senhor, a vida da Tatiana, a vida da Rita, da Luzia, da Helena, Senhor, do Alfredo, do Éver. Senhor, eu lembro a ti a vida do Aniel, a vida do Sandro, Senhor, a vida da Dice, a vida da Carmelena, Senhor, a vida, Senhor, do Rafael, da Aline, Senhor, da Suzier, da Dona Maria, Senhor, da Luci, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Senhor, conhece cada necessidade. Nós clamamos por cura, que caiam por terra os grilhões da enfermidade, os diagnósticos caiam por terra, Senhor, e que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Nós queremos ver a tua grandeza, o teu poder sendo manifesto, Senhor, o teu nome sendo proclamado a todos os corações, Senhor, que eles sejam impactados pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua grandeza, que haja salvação, que haja libertação, que as mentes sejam curadas, saradas, as emoções serão saradas, Senhor. Ó Deus, que nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, Senhor, nenhuma enfermidade prevaleça contra o teu poder e o teu nome, a tua palavra, em nome de Jesus. Que portas se abram, Senhor, que soluções venham, Senhor, que cadeias, Senhor, sejam rompidas daqueles que estão aprisionados, Senhor, nos vícios, no medo, Senhor, ó Deus, ou em qualquer outra coisa, Pai, vai rompendo, vai quebrando, vai desfazendo na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós confiamos em Ti e pedimos ainda, usa-nos, Senhor, a cada um de nós como instrumento na Tua presença, Senhor, para levar o Teu amor, para anunciar a Tua palavra, para ser sal, para ser luz nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, cubra as nossas vidas, fala conosco por meio da Tua palavra nesta noite. Nós declaramos a nossa confiança em Ti mais uma vez. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo e nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, nós Te amamos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você pode declarar isso? Nós amamos ao Senhor, Pai. Nós amamos o Teu nome, amamos a Tua bondade, o Teu poder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos aí já receberam da presença do Senhor essa noite? Amém?
Que a graça e o favor do Senhor continue agindo, né, na sua vida, no seu coração, na sua família. E eu estou aguardando aqui para ouvir o seu testemunho, para ouvir você contando para mim os milagres que Deus tem feito na sua vida. Amém? Antes de mais nada, eu quero já partindo, aliás, né, partindo já para os finalmente, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí em Josué, capítulo 1, para que nós possamos começar na palavra hoje. Né? Vamos ler o verso 6, 7 e o verso 9. Amém? Já abriu aí a sua Bíblia? Diz aí para mim. Glória a Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Diga comigo, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode dizer amém? Glória a Deus por essa palavra. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês, né, continuando o nosso estudo. Nós estamos na série de propósitos, marcados pelo propósito, e eu quero compartilhar com vocês atitudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida, para que a gente possa realmente viver a plenitude e o propósito de Deus para nós. Né? Talvez hoje você não esteja muito animado, porque o ano já está acabando, né? Nós já estamos a 2 meses do final e você pode dizer assim, poxa, Bispo, eu fui fiel, né, o ano inteiro, tentei de todas as formas e o meu milagre ainda não chegou, a porta que eu esperava abrir ainda não se abriu, aquilo pelo qual eu tenho orado ainda não aconteceu, né? Mas eu estou aqui para animar você, para perseverar e depois de ouvir essa palavra, refletir sobre como você pode fazer diferente alguma coisa, né, que talvez estivesse travando aí, né, o seu crescimento, o seu avanço, né, a sua superação desse ano, e que debaixo da unção e da graça do Senhor, né, eu quero declarar que você vai alcançar nos próximos 2 meses o que ainda não alcançou. Amém? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você crê nisso? Amém? Ainda quero animar você a ter uma atitude de força e de coragem, como nós lemos no texto, né? Força para fazer tudo o que for preciso e coragem para enfrentar qualquer obstáculo que vier à sua frente. E eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus que você vai se superar. E não será por causa da força natural do seu braço, mas vai ser por causa do poder do Espírito Santo de Deus, que vai agir na sua vida, vai continuar agindo e que vai te levar a alcançar coisas que você ainda não alcançou. Amém? Então esse texto de Josué é muito conhecido nosso, né? A gente já deve ter falado nele aqui não sei quantas vezes esse ano, mas não, às vezes a gente procura e o Espírito Santo traz na mente aquilo que é mais fácil para a gente poder compartilhar com vocês, né? Que tenha uma forma mais prática de você compreender, né? E a minha ênfase essa noite não está no texto em si, né? Na conquista da terra lá em si, mas na quantidade de vezes que o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso. Antes de Deus falar pessoalmente com Josué, Moisés, lá no capítulo 31 de Deuteronômio, falou para o povo e para Josué a mesma coisa. Sejam fortes e corajosos. E falou para Josué, seja forte e corajoso. Por que disso, queridos? Porque algo grande estava para acontecer, né? Finalmente, depois de 40 anos errantes no deserto, chegou a hora de entrar na terra da promessa, né?
Eu quero te perguntar o que você tem buscado, o que você tem esperado, né, ansiosamente, pelo que o seu coração tem clamado. E eu quero declarar sobre você, sobre mim, né, que finalmente o tempo de espera acabou. Você pode dizer amém? Né? Todos os dias eu quero declarar, né, entrar esse mês de novembro declarando, a minha espera acabou, o poder de Deus está se manifestando e eu vou alcançar todas as promessas. Eu não vou retroceder, eu não vou me conformar com essa realidade, como nós falamos na semana passada, amém? Mas eu vou continuar avançando e fazendo tudo o que for necessário até que a minha bênção chegue, né? Eu não vou largar o anjo, amém, querido? Fala aí, eu não vou largar o anjo, eu não vou largar a minha promessa, amém? Glória a Deus. E o mais interessante, querido, é que a combinação dessas duas palavras, forte e corajoso, é uma chave poderosa para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa superação. Né? Por quê? Porque forte, né, não está dizendo a respeito ao quanto de peso que você consegue levantar. Né? Não quer dizer quanto, né, qual é o maior peso que você consegue carregar, o quanto você consegue suportar de peso físico, mas está dizendo uma capacidade interior, sim, a quantidade de peso, de pressão, né, que você consegue suportar, né, sem perder, né, a disposição de avançar, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Né? Então o Senhor estava preparando Josué e o povo para quê? Para que a história de 40 anos atrás, né? Você lembra lá? A história quando os 12 espias foram, né? Visitar a terra, e aí 10 deles chegaram com uma atitude negativa, né? E fizeram desfalecer o coração do povo, vocês lembram disso? Então, o Senhor estava preparando, né, tanto Josué como o povo, apesar de Josué ter entrado na terra, mas Josué tinha crescido, tinha amadurecido, e ele teria novos desafios diante dele, que eram maiores do que o da terra, porque o da terra ele não temia, né? Desde o início ele disse, vamos porque o Senhor é conosco, que se ele falou vai acontecer, né? Mas ele estava preparando então o povo e Josué para que eles tivessem uma atitude diferente daquele povo, né? Para que eles não ficassem abalados olhando o tamanho dos desafios, né? Embora eles estivessem diante de uma grande promessa, como foi o caso do povo naquela época. Né? A palavra lembra, você vai lembrar comigo que naquela época o povo se via como gafanhoto diante do povo da terra. Né? Israel diz, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Né? Eles se viam pequenos, incapazes. Né? Eles não olharam para a força do Deus que tinha dado a promessa, mas eles olharam para eles. E o coração desfaleceu. E porque desfaleceu, eles não entraram na terra. Né? Não herdaram a promessa, não avançaram até conquistar a terra. Né? E isso é muito importante a gente entender. Hoje, mais uma vez, o Senhor vem diante de nós, dizendo para nós precisamos ter uma atitude diferente diante dos desafios, diante dos obstáculos. Então eu quero perguntar para você, de onde que vem a sua força interior? Né? Tem um louvor que eu gosto muito, que ultimamente eu ouço muito, não sei se é porque eu gosto, eu acabo ouvindo mais vezes, que diz, estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Queridos, eu vou dizer que quando a água bate, às vezes o vento é forte, a gente não fica às vezes ali, né, assustado, porque o som, né, do vento, não sei se você já ouviu, né, eu já tive a oportunidade de morar num prédio de esquina que quando o vento passava muito forte, o barulho assustava dentro de casa, né, parecia um assovio.
né? Então, o barulho da água, quando você vai na praia, num lugar que tem pedras, né? Você ouve o barulho da água batendo na pedra, é assustador, não é verdade? Mas esse louvor lembra para nós que a nosso interior precisa estar firmado aonde? Na rocha. Né? E faz menção lá de Mateus 7, 24, 25, você anota aí para depois você ler, né? Que fala: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram o vento e veio as ondas do mar, e ele não caiu, né? E também lembra a gente de Isaías 26, 3 e 4, né, que diz: tu guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Então, de onde vem a sua força interior? Né? Como que você mantém o seu propósito firme? Né? Quando você confia no Senhor, quando você está edificado nessa rocha, né? Sua base, seu fundamento está nele. Né? Essa força, essa é a força que o Senhor quer que a gente tenha diariamente. Né? Uma força que não se apoia nos problemas, né? Ou na nossa própria condição. Aliás, né? Que não se apoia na nossa própria condição, mas uma força que se apoia em quem é maior que qualquer pressão ou opressão que a gente possa passar. Né? Essa é aquela força que vem porque a gente medita na palavra. Né? E porque a gente medita na palavra dia e noite, né? Como foi falado em Josué, a nossa mente vai sendo transformada por ela. Né? Então eu começo a ter mais clareza sobre quem é o meu Deus, sobre quem eu sou em Deus, né? Sobre os propósitos de Deus para a minha vida. Né? Eu vou tendo mais clareza do fato de que Deus não é homem para mentir. Ele não mente, não é verdade? Né? Ele não mente. E Ele estará comigo ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então essa é uma força diferente, queridos. Né? Então é a força que vem porque nós aprendemos a confessar a palavra, a fazer dela a nossa oração, alimentar a nossa fé com a palavra. E eu queria até fazer um desafio para você, né, para os próximos dias, né? Tire 30 dias, para cada dia você ler uma porção da palavra e anotar uma oração sobre o que você leu. Deus vai falar com você alguma coisa. E faça daquilo a sua oração. Né? Ore a palavra, escreva ela, declare a palavra. Por exemplo, nós acabamos de falar aqui o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem toda a provisão, tudo que eu preciso. E mais do que isso, o Senhor tem presença, o Senhor é minha força interior. O Senhor é aquele que não me deixa desanimar. O Senhor é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída. Eu tenho tudo que eu preciso porque eu tenho o Senhor. Amém? E é isso que eu estou te desafiando a fazer. Faça uma oração em cima de algo, da palavra de Deus. Né? Aprenda a separar, a confessar a palavra. Né? Então ela vem, essa força ela vem não pelo que a gente vê, nem pelo que a gente sente, porque nem todo dia a gente acorda bem, como a gente tem falado aqui. Né? Mas ela vem porque nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Glória a Deus. Né? Essa força também é a força que vem porque nós praticamos e obedecemos a palavra. Né? Aquele que obedece e pratica, como nós falamos de Mateus 7, 25, ele se torna inabalável, porque ele está firmado na rocha. Ele não escolhe o que ele obedece e o que ele pratica. Ele pratica. Né? Ele conhece e ele pratica. É difícil, mas não é impossível. A prática vai nos levando a cada vez mais viver isso de forma graciosa, amém? Essa força também é a força que vem porque nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Né?
Nós estamos sempre celebrando as pequenas vitórias, nós estamos sempre nos lembrando, nos recordando de todas as vitórias que o Senhor já nos deu, grande ou pequena, né? E por causa que nós trazemos a memória, né, nós estamos celebrando. Nós sempre temos motivos para celebrar, mais do que para desanimar. Quem pode dizer amém para isso? Amém? Essa é a força que vem porque nós somos gratos, queridos. E eu estava ouvindo uma pregação esses dias e a pessoa estava falando a gente, e incomoda a gente, né? Porque a gente não sabe ser grato. Às vezes a gente põe um prato de comida e a gente mal diz obrigado, Senhor, né? Então, a gente precisa ser grato. Quanta gente não tem o que comer? Não importa o que seja. Se você tem, Deus está te provendo, Deus está te abençoando. Né? Você tem saúde, você acordou, você tem um trabalho. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade no trabalho. Você só tem dificuldade no trabalho porque você tem um trabalho. Só tem problema na família porque você tem a família. Então agradeça porque você tem essa oportunidade. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Né? É daí que vem a força, porque a palavra vai transformando a nossa mente, vai transformando a nossa forma de ver a vida. Né? E quando nós aliamos essa força interior, que não se abala diante das pressões, daquilo que os outros falam, das situações que estão aí fora, né? Quando nós aliamos essa força interior, que não se abala e que nós avançamos para aquilo que é novo, para que nós enfrentamos os obstáculos, nós estamos sendo corajosos. Né? E a coragem, querido, não é o oposto do medo. Né? A coragem não é o oposto do medo. Coragem é o medo levado em oração, né? Você leva em oração, é a atitude, né? Para enfrentar o que tiver na frente, seja para enfrentar ou seja para correr, né? É preciso coragem para enfrentar uma situação difícil. E às vezes é essa mesma coragem, né? Quando ela vem para nos fazer correr, para nos fazer preservar a nossa vida, né? Mas nós estamos falando aqui de avançar para coisas que estão adiante de nós, como o Senhor nos chama para avançar, sem paralisar diante do medo do novo, sem paralisar diante das dúvidas, das inquietudes que vêm no nosso coração. Amém? E nós estamos comparando aqui duas gerações. Uma geração que morreu no deserto porque olhou para as fortalezas ao redor das cidades, os muros, né? A destreza dos soldados, a estatura deles, que eram gigantes, e que paralisou. Né? E estamos diante de uma outra geração que o Senhor está preparando o coração deles para não olhar para essas coisas. Né? Porque eles têm uma promessa e eles têm um Senhor da promessa em favor deles. E eu quero que você não se esqueça disso. O Senhor da promessa está em seu favor, está em meu favor. Amém? Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos sozinhos. Né? Seja qual for o obstáculo, o Senhor está conosco. Né? Nós não podemos permitir que o medo roube de nós alcançar o propósito, alcançar o nosso milagre, alcançar a nossa bênção, alcançar o nosso propósito. Né? A gente não pode esquecer que em nenhum momento foi dito para aquele povo que ia ser fácil. Nós sabemos disso, nós temos falado isso aqui, a palavra diz isso para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E coragem é ter bom ânimo, mesmo diante do desafio. Né? E é importante eu queria que você percebesse uma coisa aqui comigo, porque eu estava preparando a palavra e eu me lembrei de uma situação muito interessante, né? Vamos dizer assim, que pode clarificar um pouco, porque quando a gente fala de gigante,
A gente pode pensar, às vezes, só em coisas muito grandes, desafios muito grandes, né? Que nos trazem medo, uma mudança de cidade, como nós falamos na semana passada de Abraão, né? Que mudou para um lugar que ele nem sabia para onde era, e ele já era um idoso, né? Um aposentado, mas Deus não deixou ele. Isso era um desafio, porque eles eram gigantes, uma terra, ir para deixar de morar em uma casa estruturada com tudo que ele tinha, com servos, para morar em tendas. Era um desafio. Mas o que é o gigante para mim pode não ser para você e vice-versa, né? Existem medos que não são aparentemente gigantes, mas que estão dentro de nós. Como, por exemplo, às vezes para o medo é conseguir dirigir, né? Chegou a hora de tirar a habilitação e a pessoa tem medo, acha que não vai dar conta. E aquilo é tão forte dentro dela que ela desiste, ou nem tenta, ou vai e não consegue mesmo, porque ela tem tanto medo que ela paralisa, ela trava, ela não consegue fluir, ser criativa, deixar fluir os reflexos, né? Acaba sendo travada por aquele medo. Mas tem outras vezes, tem outras pessoas que o medo que paralisa é não conseguir dizer não para alguém. Já parou para pensar quantas bênçãos a gente perde porque a gente não tem coragem de dizer não? E por que a gente não tem coragem de dizer não? Porque a gente quer paz, sabe? Eu quero paz, eu não gosto de climão, eu não gosto de lidar com a contrariedade do outro. Se eu provocar, falar não, eu vou ser cancelado, cancelada, né? Vão me bloquear no WhatsApp, vão me bloquear nas mensagens, não vão atender mais meus telefonemas. E pode acontecer mesmo, queridos. Mas o que é mais danoso? É eu dizer não e enfrentar essa situação e avançar? Ou eu dizer sim e continuar no mesmo lugar, e insatisfeito e sofrendo do mesmo jeito as contrariedades, né? Eu vou te dizer por experiência, né? Que eu já fui muito de guerra, de brigar demais para ter as coisas, de falar alto e de não aceitar, de não querer levar desaforo para casa e sair para o outro extremo de quero paz a todo preço, não quero mais problema, né? E eu vou te dizer uma coisa, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas posições, nenhuma dessas atitudes me ajuda a avançar. Nenhuma. Nenhuma vai me ajudar a avançar. E quando eu pratico, ou eu sou tão, de guerra, de brigar, de não levar desaforo para casa, de querer defender tudo, a qualquer preço, ou de paz a qualquer preço, eu acabo que estou deixando de praticar o segundo mandamento, que é ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Porque se eu brigo demais, pode ser que eu esteja sendo egoísta, estou pensando só em mim, e se eu sou de paz a qualquer custo, eu estou amando o outro mais do que a mim, então eu estou sofrendo as consequências. Não é verdade? Então, seja qual for o caso, seja um gigante real de uma mudança, de fazer algo novo que você nunca fez, como uma coisa tão básica como dizer não, como se colocar, se posicionar diante de uma situação que pode criar um clima ou algo desagradável, é preciso ter atitude de coragem. Em qualquer situação você precisa ser corajoso. Lembra? A força é interior, a coragem é o medo levado em oração. A coragem é avançar, mesmo com medo. Avançar porque eu entendo que esse é o caminho, porque eu tenho uma palavra do meu Senhor
né? Então eu vou avançar, eu não vou desistir, né? Eu percebo que muitas vezes nós olhamos também para coragem, né, e para força como se fosse algo que Deus tivesse que derramar sobre nós. E a gente às vezes fala: oh, Deus me dá coragem, oh, Deus me dá força. Quem não corou assim, né? Quem não corou assim? Eu orei, eu oro às vezes, não é? Mas preparando essa palavra, eu entendi isso aqui, gente, que pelo texto que nós lemos, o Senhor não disse que daria para Josué força e coragem. O que ele disse? Ele disse: seja. Fala comigo. Seja forte, seja corajoso. Né? Foi isso que o Senhor disse para ele. Ou seja, Deus não ia derramar força e coragem sobre Josué, porque ele já tinha dito para ele que ele deveria agir assim. Era uma atitude que Josué precisava ter. E é uma atitude que nós precisamos ter. Então, como eu falei, a força nós adquirimos na palavra, na rocha, né, estando firmados na rocha, praticando a palavra, orando, declarando, crendo, deixando que a palavra transforme a nossa mente. E a coragem nós levamos em oração e avançamos em cima da palavra que Deus nos deu. Né? A coragem é a atitude de não aceitar que o medo te paralise, de não me conformar com a situação, que a situação real é suficiente, e que ela é tudo que Deus tem para mim. Né? É manter a postura de não desistir. Amém, queridos? Por quê? Porque você tem uma promessa na sua vida, eu tenho uma promessa na minha vida. Né? Amém? E eu quero perguntar para você, o que tem causado medo na sua vida, né? E que pode estar te fazendo paralisar, né? Como que você pode ser mais corajoso, mais corajosa a partir de hoje? Como que você vai fazer? Primeiro a gente precisa ter consciência, né, de quando nós somos fracos, quando as nossas emoções estão abaladas e quando nós paramos porque não temos coragem de avançar. Olha, coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo entregue em oração. É uma atitude de não desistir. Então, se você quer viver a vida plena, querido, quer cumprir o propósito de Deus, você precisa ser forte e corajoso. Eu preciso ser forte e corajosa. Né? E vai custar, é difícil, pode ser difícil, sim, mas nós temos que agir. Por quê? Porque quem nos mandou ir, né? Quem nos mandou ser forte e corajoso está conosco. Amém? Ele sabe que nós podemos, né? Vamos pedir ao Senhor que Ele faça cair as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo, que Ele nos ajude, que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver de uma outra posição. Porque às vezes da nossa posição nós não conseguimos enxergar, né? Mas que nós possamos nos ver além e dessa forma não desistir. Você pode dizer amém para isso? Você concorda com essa palavra? Eu espero que o Senhor tenha falado com você e que você realmente possa pedir ao Senhor para trazer luz, que isso é o que nós precisamos, ter luz, ter clareza sobre quando nós temos sido, né, vencidos pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos destrutivos, né, por palavras às vezes que nós liberamos, né, que não estão alinhadas com a palavra de Deus, e por medos que nós não enfrentamos. Quantas pessoas
perdem a oportunidade de um aumento, né, de um trabalho novo ou de realizar algo porque não sabem dizer não ou porque não têm coragem para pedir. A palavra também diz isso, né? Que nós devemos pedir e que será dado. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você essa noite, para que o Senhor possa visitar o seu coração, trazendo luz, trazendo clareza, e que você possa, a partir de hoje, praticar essas atitudes, né? Ter essas atitudes como prática na sua vida. Você forte, não em mim mesmo, mas na palavra, e corajosa para enfrentar os desafios, né? Os medos, as inseguranças que vierem pela frente. Você pode dizer amém? Vamos orar? Vou deixar aqui o louvor mais um pouquinho enquanto a gente ora. Que a graça do Senhor Jesus continue ministrando aos nossos corações. Amém? Aleluia, Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor sempre está conosco, Senhor. O Senhor sempre está conosco. O Senhor não nos abandona, Senhor, em nenhum momento. E nesta noite, nós pedimos que as escamas dos nossos olhos caiam, para que nós possamos perceber aonde nós mesmos, Senhor, temos nos bloqueado, né? Aonde nós mesmos estamos impedindo que o Espírito Santo age, para que nós avancemos, Senhor. Ó Deus, que nenhum medo seja capaz de nos paralisar. Senhor, que nós tenhamos a atitude corajosa de enfrentar o que for, por mais difícil que pareça, o Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor tem uma promessa para nós, e nós podemos confiar que o Senhor vai nos dar a vitória. Nós vamos chegar do outro lado, nós não precisamos desesperar e nem precisamos paralisar, porque o Senhor está conosco. Oh Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nós durante esta noite, durante nosso sono e durante toda essa semana, trazendo clareza, trazendo luz ao nosso coração, diante de circunstâncias, Senhor, onde nós recuaríamos, que nós possamos avançar em fé, declarando, profetizando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, que a graça do Senhor Jesus permaneça com você, que você tenha um final de mês sobrenatural, e eu profetizo um mês de novembro abundante da presença de Deus e das bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida, sua casa, sua família, os seus sonhos. Amém? Fique na paz, que o Senhor te abençoe. E nós nos encontramos novamente terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Amém? Beijo grande.